Amém? Fiquemos em pé. Por gentileza. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler apenas o verso 11. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Alguém aceita água? Estou vendo aqui a irmã, a esposa do Sebastião. Dá um abração dele lá, viu? Como é que está com a fazenda lá? Tá bom, graças a Deus, né? Ela mora lá no Triqueda, né? Lá já é Triqueda ali, não é? Quase perto de Coronel Pacheco. Lá já faz parte de Coronel, né? Isso. Então, você vê que ela vem mais à noite, né, irmã? Vem mais à noite. Ah, tá. Tá bom, então. Dá um abração lá no Sebastião. Tá, dá um abração lá em todo mundo, tá? Muito bem. Apocalipse capítulo 3, verso 11. É o texto que nós queremos meditar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Graças a Deus. Feche os seus olhos, faça a sua oração, peça ao Senhor para te abençoar, para nos abençoar nesta manhã, que Ele possa derramar a graça dEle, a unção dEle sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está permitindo como que nós estivéssemos aqui, Senhor, nessa parte da manhã. Te louvamos pela vida deste irmão, desta irmã, deste jovem, desta jovem, desse rapaz, dessa moça, dessa criança, deste casal. Senhor, eu te peço que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Estamos aqui, Senhor, para cultuar o Teu nome, para Te louvar, para Te adorar, para exaltar o Teu santo e glorioso nome, Senhor. Pai Santo, enquanto a Tua palavra é ministrada, estenda, Senhor, as Tuas mãos para curar, para libertar, para salvar, para operar milagres no nome santo do Senhor Jesus, e o Teu Espírito seja derramado sobre as nossas vidas nesta manhã. Pai Santo, nos abençoe, não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas conduzir, Senhor, a Teu povo para os pastos verdejantes. Ó Pai Santo, abençoe o Teu povo, trazendo graça, vitória, segurança, protegendo a família, salvando cada ente querido desta casa, que ainda não tiveram uma experiência real contigo, que eles possam ter um encontro, Senhor, com a Tua presença. Pai Santo, abençoe aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Coloque as Tuas mãos e abençoe cada um dos Teus filhos, derramando, meu Deus, a Tua graça, derramando a Tua bênção e a Tua unção. Abençoa os pastores, abençoa o diaconato, abençoe todo o Teu povo nesta manhã. Abençoa aqueles que não puderam, Senhor, por motivo de força maior, não puderam estar aqui conosco, mas abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus, podemos assentar. Muito bem. O tema, o assunto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos no dia de hoje é as observações de Cristo à igreja de Filadélfia. Venho sem demora, guarda o que tens e que ninguém tome a tua coroa. São 3 observações
que o Senhor faz à igreja de Filadélfia. Muito bem. Filadélfia significa amor fraternal, amor entre irmãos. Eu posso dizer assim: irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Eu posso falar isso com um irmão, eu posso falar isso para uma irmã, porque é o amor fraternal. Então existe o amor fraternal, existe o amor estorge, filos, que são sentimentos que um pai tem para com seu filho e vice-versa, é o amor entre famílias. Existe o amor eros, que é o sentimento físico entre marido e esposa. Então existe o amor ágape, que deve permear todos os outros sentimentos, porque se não tiver ágape, que é um amor sacrificial, o amor que ama sem ser amado, o amor que tudo espera, tudo crê, então se a pessoa não tiver esse amor, dificilmente ele vai conseguir manter os outros sentimentos, exatamente porque quando alguém te aborrece, se não tiver ágape, a gente fica ofendido com as ofensas de alguém. Então, quando há ágape, nós temos facilidade de perdoar, temos facilidade de seguir em frente. Então, Filadélfia significa amor fraternal. Então, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 5, para aqueles irmãos que gostam de anotar, ele faz uma referência às igrejas, inclusive da Filadélfia, falando do amor dos irmãos, da dedicação dos irmãos, com relação à obra de Deus, com relação ao reino de Deus, com relação à sua vida com o Senhor, com o Espírito Santo, entre os irmãos. Então ele faz um elogio, Paulo faz um elogio aos irmãos da igreja de Filadélfia, quando ele mostra tudo aquilo que os irmãos têm feito uns pelos outros e a dedicação deles com relação à obra do Senhor. Então Paulo conseguiu ver isso, a dedicação dos irmãos, o amor que eles tinham por aquilo que Deus deu a eles para fazerem. Então, Filadélfia é amor fraternal. Agora, tanto a cidade de Filadélfia quanto a igreja, elas eram pequenas. Não era igreja suntuosa, não era igreja luxuosa, era igreja pequena. Inclusive o Senhor faz essa menção no versículo 8. No versículo 8, ele faz essa menção, versículo 8 diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, era uma igreja pequena, que tinha pouca força, não a força espiritual. Essa pouca força não é a pouca força espiritual, porque o Senhor é a nossa fortaleza, mas está falando de ter condições de produzir, de crescer cada vez mais. Então é uma igreja pequena, de pouca força, mas ela estava sendo observada de perto, porque o Senhor diz assim: conheço as tuas obras. Aqui ele faz 3 elogios à igreja de Filadélfia. Eu estou vendo as suas obras. Então, irmãos, tudo que nós fazemos, pastores, o corpo de Cristo de um modo geral, porque quando fala igreja, não está falando de prédio, não está falando de placa,
não está falando de CNPJ, não está falando de nada, está falando de pessoas. Nós somos templos vivos do Senhor. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nossa vida, a igreja também é chamada de pedras vivas, luzeiro do mundo, sal da terra, luz do mundo. Esse é o que faz parte da igreja. A igreja é esses elementos: luz do mundo, sal da terra, luzeiro. Então a igreja não é prédio, não é placa, não é CNPJ, mas é o corpo de Cristo, células vivas do corpo de Cristo. Então o Senhor está observando a igreja de perto, está observando os pastores, observando o seu corpo, que é a noiva de Cristo. Ele está cuidando deste corpo, Ele está cuidando desta noiva de perto, porque Ele diz: conheço, eu sei as tuas obras. Então, se algum líder estiver tentando esconder alguma coisa do rebanho, ele não pode esconder do Senhor, porque o Senhor está observando de perto. E Apocalipse capítulo 1, verso 13, esse eu faço questão de ler. Apocalipse capítulo 1, verso 13, olha o que diz aí: e no meio dos 7 castiçais, os 7 castiçais representam a igreja, as 7 igrejas da Ásia, que são 7 períodos da igreja na terra. Então, quem é que está observando de perto a igreja? O Senhor. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Até aí, né? Então, quem é que está ali bem pertinho da igreja, olhando com todo zelo, com todo cuidado? O Senhor. Então nós estamos sendo observados. Eu sei as tuas obras, porque eu estou observando de pertinho. Eu estou observando minuciosamente, com cuidado, porque observar é olhar com cuidado, é olhar de perto. Então eu sei as tuas obras. Então esse é o primeiro elogio. Eu conheço, eu sei o que vocês estão fazendo. Tem pouca força, mas estão se esforçando para fazer o melhor, para me representar, para evangelizar, para espalhar as boas novas. Então eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então a igreja aproveitou a porta que o Senhor abriu. A porta, porque às vezes Deus abre uma porta. Quantas pessoas que eu já vi, elas estavam no desespero, estavam no sofrimento, estava dominada pelos demônios. Aí Deus abriu uma porta para ela de libertação, de cura, de transformação, mas ela deixou passar, ela deixou fechar, ela não aproveitou a oportunidade. E às vezes hoje, tudo que saiu há um tempo atrás já voltou a perturbar outra vez, porque ela não aproveitou a porta aberta. E essa porta aberta ninguém pode fechar, senão a própria pessoa. Então a igreja de Filadélfia diz: olha, eu abri uma porta diante de ti, e ninguém pode fechar essa porta. Então esses irmãos aproveitaram essa porta aberta que o Senhor havia aberto, e ninguém pode fechar. Eu sei que vocês têm pouca força, mas guardaste a minha palavra. É uma igreja pequenininha, mas guardou a palavra do Senhor. Irmãos, quando é que ela guardou a palavra do Senhor? O Brasil
é um país laico. O Brasil é um país laico. Isso quer dizer que o Brasil não tem uma religião oficial. Não tem uma religião oficial. Igual a Arábia. A Arábia tem uma religião oficial, que é o Islã. Então toda a religião que tentar se organizar no mundo árabe vai ser perseguido. Na Índia, a Índia tem uma religião oficial, que é o hinduísmo. Então todos que tentarem organizar uma religião que não seja de origem hindu, vai ser perseguido. Por exemplo, os cristãos que tem lá, que são 2%, eles moram separados num lugar como se fosse uma cidade só de crente. E quando um crente passa com a Bíblia na rua, na Índia, a Bíblia dele é tomada, ele é espancado, quando não é morto. Por quê? Porque tem uma religião oficial. E quando tem uma religião oficial, as outras são impedidas de praticarem a sua fé. Mas o Brasil é um estado laico, ou seja, não tem uma religião oficial. Então, todo mundo pode expressar sua fé, seja católico, seja espírita, até igreja satanista já inauguraram no Brasil. Por quê? Porque é um país laico, não tem uma religião oficial. Todo mundo tem o direito de expressar sua fé. Mas há algum tempo no passado, isso era mais severo. Aqui na cidade de Filadélfia, havia o imperador chamado Dionísio, lá no IV século. A cidade, por exemplo, a cidade de Filadélfia, ela era uma cidade produtiva de uvas, produzia vinhos. E lá na cidade de Filadélfia, Dionísio era cultuado como a divindade. E ele era um ditador, ele era conhecido como o ditador, o tirano de Siracusa, pela sua crueldade e ambição. Ele viveu no século IV. Então, irmãos, a cidade de Filadélfia, ela cultuava a divindade, Dionísio como a divindade. E aí a igreja permaneceu firme na palavra do Senhor. Por isso que Jesus faz um elogio aqui: vocês têm guardado a minha palavra, mesmo diante da perseguição dos imperadores. Vocês não negaram, tendo pouca força, guardaste a minha palavra em meio à perseguição. Fica, pastor que foi preso aqui em Minas Gerais, outros que foram torturados com cigarro aceso na sua pele, amando de religião. Então, temos um país laico, ou seja, qualquer pessoa pode expressar sua fé em quem ele quiser. E quem não quiser ter fé nenhuma também pode viver sem fé, porque o país é laico. Mas aqui o Senhor faz um elogio: vocês aproveitaram a porta que Deus abriu, a porta que eu abri, e ninguém vai fechar. Vocês aproveitaram essa porta. Irmãos, Deus está enviando, Deus está abrindo portas no Brasil, porque existem muitos cristãos que estão sendo perseguidos pela própria denominação religiosa. Existem pastores que querem pregar o evangelho com amor, com fidelidade, com obediência à palavra, mas são impedidos porque tem que fazer aquilo que a cúpula da denominação ensina ou quer que ele faça. Então ele é arrancado, ele é perseguido. Então isso está dando o quê? Abrindo uma porta. Deus abriu uma porta para essas pessoas saírem e servir a Deus com o coração limpo, com a vida limpa diante dele, fazer a obra de Deus, continuar proclamando o reino de Deus, sendo que nesses lugares já não tem mais condições de fazê-lo, porque a igreja tornou-se uma igreja politizada.
Então Deus abriu uma porta. O pastor inteligente, ele vai juntar suas coisas e servir ao Senhor. Mas aquele que quer ficar, ele não vai poder falar, ele não vai poder guardar a palavra, porque ele tem que compactuar com as coisas erradas. Então a igreja de Filadélfia não perdeu a sua oportunidade. E muitas pessoas que Deus abriu portas para ele, deixou que a porta fechasse. Então, irmãos, as portas que Deus abre, ninguém pode fechar, senão a própria pessoa. Então as portas que Deus abriu para você, não feche, deixa que ela continue manifestando a sua glória na sua vida e na sua casa. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Eles testemunharam debaixo da tirania de Dionísio e de outros imperadores. Guardaram a minha palavra. Primeiro elogio: eu sei as tuas obras. Será que as nossas obras hoje, a igreja do Senhor hoje, merece algum elogio? Estou falando da igreja na terra. Na terra. A igreja de um modo geral, não local, mas de um modo geral na terra. Um dia veio um pastor lá da Coreia do Sul, da igreja do Paul Yong-Soo, que já faleceu, mas a igreja dele tem 1 milhão de membros. 1 milhão de membros. E a Coreia é um país pequeno, Coreia do Sul, perseguida pela Coreia do Norte. Então, um dos pastores vieram pregar no Brasil. E ele ficou horrorizado. Ele falou assim: o Deus do Brasil não é o mesmo Deus lá da Coreia? Aí alguém falou: mas por quê? É porque aqui no Brasil, pregando, os pastores tudo no celular, sem nenhum temor, sem nenhum respeito àquilo que estava sendo ministrado. Pastor conversando, pastor rindo, no celular, talvez até jogando um joguinho do Tigrinho, no celular. Outros só passeando como se fosse um shopping. Cada hora 2, 3 levantavam e iam para o banheiro. Então, o Deus de vocês não deve ser o Deus da Coreia, porque lá na Coreia há uma reverência muito grande. Ninguém nem mexe, ninguém sai do banco, ninguém mexe em celular. Entrou na igreja, desliga o celular. Lá ninguém atrapalha nada. É louvor, adoração e atenção na pregação da palavra. O Deus de vocês é diferente do nosso, porque lá tem muito respeito e temor. E é verdade isso. Olha nas grandes denominações para você ver, quando alguém estiver pregando, o que está acontecendo atrás, onde estão os pastores assentados, onde estão os movimentos da igreja. Então, irmãos, é isso que Jesus está falando aqui com relação à igreja. Eu tenho visto as suas obras. Será que Deus pode elogiar a igreja do século 21 com os mesmos elogios da igreja de Filadélfia? Será que ela pode trazer um elogio para nós? Ou a igreja desviou-se da sua finalidade, que é proclamar o reino de Deus? Nós fomos tirados das trevas e levados para a sua maravilhosa luz, com a finalidade para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a missão da igreja. Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, para a gente anunciar o seu poder, que tira as pessoas das trevas para a sua luz. Será que a igreja perdeu essa finalidade? Esse papel é importante? Será que Jesus pode elogiar a igreja do século 21 com os mesmos elogios que ele deu à igreja de Filadélfia? Conheço as tuas obras, conheço os seus passos, eu estou observando vocês de perto, eu estou andando pertinho de vocês, eu estou lá no meio da igreja, eu estou no meio do candeeiro de ouro. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3
reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então Jesus está aqui vendo as minhas obras, Jesus está aqui vendo as suas obras, Jesus está lá na outra igreja vendo as obras do pastor, vendo as obras dos membros. Será que nós podemos ter pelo menos um pequeno elogio do Senhor? Eu sei as tuas obras. Tendo pouca força, pequenina, guardaste a minha palavra. Guardou a palavra. Aí, no meio dos cristãos, olha o versículo 9. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Jesus está falando para a igreja de Filadélfia, mas lá dentro da igreja de Filadélfia havia aqueles que fingiam que eram cristãos para não ser perseguidos pelos impérios. Eu sou cristão, eu sou judeu até a letra A. Eu sou judeu até ali, porque na B, onde surgia a perseguição, eu estou fora. Aí Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Igreja, sinagoga quer dizer igreja. Igreja de Satanás. Eu vou fazer com que eles que dizem judeus e não são, se prostrem aos teus pés. Para que saibam que eu te amo. Eu amo vocês por causa da obra de vocês. E guardaram minha palavra. Sendo pequeno, de pouca força, guardaste a minha palavra. Então eu vou fazer com que esses judeus que dizem que são judeus e não são sinagoga de Satanás, porque é aquela pessoa que joga em dois times. Que quer andar em duas canoas ao mesmo tempo. Querem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então Jesus coloca esse desafio para essas pessoas. Vocês virão e se dobrarão e saberão que eu amo essa igreja, que eu amo Filadélfia, porque ela, sendo de pouca força, eu conheço a obra dela. Ela aproveitou a porta que foi aberta. Ela aproveitou a porta que foi aberta e, sendo pequena, de pouca força, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Por quê? Porque a perseguição ela vem mediante a nossa fé em Jesus. Então hoje, olha como é que as coisas estão assim mudando. Hoje, quem deveria viver uma vida tranquila como cristão, eles estão voltando ao judaísmo. Eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos, que talvez você pode não acreditar. Eu estava vendo o testemunho de um rabino. Rabino é o pastor da sinagoga judaica. Eu estava vendo o testemunho de um rabino. Ele disse assim: eu não acreditava em Jesus. Rabino, pastor da igreja dos judeus. Eu não acreditava em Jesus. E eu perseguia os judeus que convertiam a Cristo. Aí ele teve uma experiência com Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Sabe o que ele falou? Ele falou: eu tive que me esconder. Quando eu me tornei cristão, seguidor de Jesus, eu tive que me esconder para os meus irmãos judeus não me matarem. Aí você me pergunta assim: pastor, os judeus acreditam em Jesus? Não. Vai lá para você ver, vai pregar lá em Israel para você ver. Crianças, jovens, tomam a sua Bíblia e batem você no meio da rua. Eles não creem em Jesus. Eles não aceitam Jesus. Jesus vai vir para salvá-lo quando o sangue começar a escorrer em Jerusalém, como se fosse uma enxurrada, e eles vão ser destruídos agora na grande tribulação, a guerra Gog e Magog, a guerra do Armagedon, desculpe, a guerra Gog e Magog será no milênio, depois do milênio.
o Armagedon, quando todas as nações do Oriente Médio e todas as nações do Oriente virão e que apontarão todas as suas armas para Israel, e quando o povo começar a ver que o sangue está escorrendo, aí eles vão clamar por Jesus: Jesus, tenha misericórdia. Aí Jesus vem com a igreja. Vai ser a vez que eu, você, vamos entrar e vamos pisar Israel. Aí Jesus vem com a sua igreja, com os seus anjos, e desce lá no Monte das Oliveiras, e o monte, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, o monte vai se fender em duas partes, vai sacudir um grande terremoto, vai dividir o Monte das Oliveiras em duas partes. Aí o povo tudo vai voltar-se para Jesus, que veio socorrer Israel, que não acreditava nele. Está dando para você entender? Olha que coisa maravilhosa o que o Senhor está nos ensinando nesta manhã. Então tem muitos judeus que estavam na igreja dizendo que era seguidor de Jesus, mas temia a perseguição dos impérios, e aí ficava em duas faces, em dois lados. Se vier perseguição, eu não sou judeu cristão. Se não vier perseguição, eu sou um judeu cristão. É o que está acontecendo hoje. Eu quero dizer uma coisa para você: a igreja de hoje não aguenta uma perseguição. Não aguenta. Se a igreja for perseguida, tem muita gente que vai virar as costas. Pastores. Já está acontecendo isso. Muitas denominações já estão fazendo o que os comunistas querem fazer com a igreja. Os comunistas mataram 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. E a igreja está se unindo para destruir a própria igreja. Você não vê gente de fora perseguir a igreja. Quem está perseguindo a igreja são os próprios lideranças de grandes denominações. Estão calando os seus pastores. Estão calando as suas ovelhas. Aí o comunismo falou: não, eles já estão fazendo o nosso papel. E quando eles pararem, será tarde demais, porque aí vai implantar a perseguição do comunismo. E aí, a gente vê a história lá daquele torturado por amor a Cristo, que ficou lá anos e anos dentro de uma prisão subterrânea, comendo barata e bebendo a sua urina. Anos e anos sendo torturado por amor a Cristo. Ele ficou firme e faziam lavagem cerebral nele. Todo o dia inteiro ficava lá um alto-falante dentro da prisão, falando: Jesus Cristo não existe, Deus não existe, Jesus não existe, Jesus não existe, Deus não existe. O comunismo é bom, o comunismo é bom, o comunismo é bom, o comunismo é bom. Vivendo isso aí 24 horas. Aí ele pegava, firmava o seu pensamento em Jesus, tapava os seus ouvidos e clamava ao Espírito Santo. E ele conseguiu vencer a prisão subterrânea dos países comunistas, da Romênia especialmente. E quando ele sai, ele escreve o livro Torturado por Amor a Cristo. Leia para você ver, você vai chorar. Ele falou: olha, ele comia rato, comia barata, bebia a própria urina, porque eles não davam comida, não dava água, não dava nada. Ele sobreviveu para escrever o livro Torturado por Amor a Cristo. Então, irmãos, a igreja hoje não está preparada, lamentavelmente, porque se ensina para a igreja barganhas, se ensina para a igreja o paganismo. O que é paganismo? É o pagão. O que é o pagão? Pagão, aquele que paga a divindade para ter um benefício da divindade, paga para ser perdoado, paga para sair do purgatório, paga para isso, paga para aquilo, paga para casar, paga para entrar numa reunião de culto. Isso é paganismo. Quando você vê assim, olha, seminário tal, inscrição, R$30. Estou pondo bem baixinho, R$30 para qualquer pessoa aí. Sai fora, porque isso é paganismo. Porque a pessoa está pagando para ser abençoada. Eu já falei aqui na igreja, e volto a repetir: se a gente não for para dar nada para ninguém de graça, não faça.
Pode fazer, mas dá de graça. Não tem um seminário, quando nós começarmos a fazer o seminário, nós vamos dar tudo de graça, entrada gratuita, não tem nada que pagar, absolutamente nada, porque isso é coisa do paganismo. Você tem que pagar para receber. Você tem que fazer voto para receber. Então, olha o caminho que a igreja está trilhando. Então nós, como servos de Deus, como pastores, como chamados de Deus, para levar o rebanho para pastos verdejantes, nós temos que também levar a ovelha para um lugar seguro. Eu estava vendo um vídeo, o pastor tinha uma pontezinha estreitinha, de 90 centímetros para atravessar o rio. Aí as ovelhas tudo ficaram lá com medo de atravessar aquela pontezinha. Aí o pastor foi lá, pegou, isso é literal, não foi literalmente, pegou pelo cangote da ovelha e foi levando ela até no meio da ponte. Aí soltou ela foi e ele foi atrás. Aí as outras, quando viu que o pastor foi, que a outra ovelha passou segura, todas elas foram atrás também, seguindo o seu líder, seguindo o seu protetor. Está dando para você entender, irmãos? O pastor, aquele que foi chamado, ele leva as ovelhas para um lugar seguro. Por isso que ele anda com cajado, para ver se não tem cobra. Ele protege as ovelhas dos lobos. Às vezes a pessoa fica assim, puxa vida, está falando isso de novo. Irmãos, nós temos que ficar alerta, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. É o dia que está mais levantando, porque são os últimos dias. E a Bíblia, eu recomendo a você ler Judas, é um capítulo só, é uma cartinha pequena de Judas, aquela antes do Apocalipse. Leia para você ver como que é identificado o falso profeta. É como rocha submersa. A rocha submersa é um perigo para o navio quando está chegando no porto, que ele pode bater numa rocha daquela e viajou a vida inteira, o dia inteiro, o ano inteiro, e morre, afunda na praia porque atingiu a rocha submersa. Esse aqui é o perigo da igreja. Está caminhando, quando vai chegar no porto seguro, bate numa pedra submersa, numa rocha submersa, vai tudo perdido. Então leia a carta de Judas, que é um capítulo só, e você vai ver o que diz a palavra ali, o que Judas, inspirado, ele fala. Então, irmãos, não negaste o meu nome, e também não negaste a palavra, não negaste o meu nome, e aproveitou a sua porta aberta. Então, irmãos, aí Jesus faz mais 3 observações. Primeira observação, versículo 11, eis que venho sem demora. Eis que eu venho sem demora, porque hoje a igreja está realmente pedindo ao Senhor. Olha, o que Jesus falou para a igreja de Filadélfia, que João registrou na ilha de Patmos, é o que os estudiosos da Bíblia descobriram, que existem 1863 afirmações da volta de Jesus. 1863 afirmações da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus. Num contingente de 33.000 versículos que a Bíblia tem. Isso dá mais de 6%. Mais de 6% dos versículos da Bíblia fala da vinda de Jesus. Então, Jesus está falando aqui, eis que venho sem demora. Lá em Atos capítulo 1, verso 11, os anjos anunciaram a volta de Jesus. Lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 6, Pedro fala da vinda de Jesus. E no capítulo 3, verso 10 da segunda carta de Pedro, Pedro falou que Jesus vai voltar, Paulo falou que Jesus vai voltar, João falou que Jesus vai voltar. O próprio Jesus falou que nos últimos dias
Lá no capítulo 24, Jesus falou que ele voltará. Apocalipse 22, verso 7, verso 12, verso 20. É o último livro da Bíblia, e até no último versículo ele está falando que vai voltar. Apocalipse 22, 20. Ele está dizendo que vai voltar. A natureza está dizendo que Jesus vai voltar. Romanos 8, 22. Isso eu faço questão de ler. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme. Escuta isso aqui. A própria natureza, os animais, as plantas, a terra, os mares, estão gemendo e está juntamente com dores de parto até agora. E o que eles estão esperando? A manifestação dos filhos de Deus. No próximo versículo aí. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Está dando para entender? Então, olha, a natureza, os animais estão gemendo. Irmãos, o que o ser humano está fazendo com a criação de Deus, um homem andando nas suas terras, aí ele vê uma árvorezinha, uns 2 metros assim num gancho, ele vê um objeto de longe, se mexendo. Aí ele vai lá para ver. Irmãos, essa cena fez muita gente chorar. Era um cachorrinho que estava amarrado no galho, com as suas perninhas amarradas, as patas da frente, pata traseira, e também a boca dele fechada, para ele não gritar. Quem colocou ele ali foi um ser humano. A natureza está gemendo. Alguém jogou 8 cachorrinhos que acabaram de nascer dentro do bueiro para enxurrada matar tudo. Uma dona que viu lá aquela criação chorando, aí ela pediu socorro, aí o homem parou o carro e tirou isso numa estrada sem passar ninguém, só carro. Ela pôde escutar o gemido da criação dos cachorrinhos recém-nascidos. Então, irmãos, a natureza está gemendo, a criação está gemendo. Os chineses, eles vão em alto mar, pegam os tubarões, porque eles só querem as barbatanas do tubarão. Aí eles cortam as barbatanas e jogam o bicho na água outra vez. Aí ele sai lá e vai para o fundo, porque não tem como nadar. Isso é o ser humano que está fazendo. Não é bicho não, é o ser humano. A natureza está gemendo. A pessoa não pode ver uma floresta que ele quer pôr fogo. Ele não pode ver uma árvore, ele já começa a ver uma árvore lá, frondosa, de mais de 500 anos. Ele já começa a ver serra, cifrão naquela árvore. Ele vai lá, corta ela, põe ela abaixo. O ser humano está destruindo tudo. A natureza está gemendo, a criação está gemendo, pedindo a manifestação dos filhos de Deus para acabar com esse sofrimento. E aqueles que têm o Espírito Santo também estão gemendo: Senhor, venha, venha, Senhor, porque não há mais espaço para a tua igreja aqui na terra. Aqueles que têm a herança, a adoção do Espírito, tanto homens cheios do Espírito Santo e a natureza estão gemendo. Então a natureza está dizendo assim: Jesus está voltando. A natureza está dizendo: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eles estão esperando algo maior. E entre os cristãos da igreja primitiva, eles tinham uma expectativa tão grande, tão forte para a volta de Jesus. Olha bem, lá há 2000 anos atrás, a expectativa deles era tão grande para ver Jesus voltar e buscá-los, que eles nem cumprimentavam com a paz seja convosco. Já falava assim: irmão, Maranata, Maranata. Vamos ver como é que a igreja primitiva fazia na expectativa da volta de Jesus. Irmão, Maranata. Pastor Paulo, Maranata.
Pastor Antônio, Maranata. O que quer dizer Maranata? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Então o cumprimento da igreja era Maranata. Vamos falar junto, Maranata. 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 Vem, Senhor Jesus. E ele diz: eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Essa é a primeira observação que Jesus faz. Nós estamos falando de observação porque ele está observando de perto as nossas obras. Ele está vendo a nossa reação com relação à palavra, com relação ao nome dele. Então estou observando de perto. Aí ele faz a primeira observação quando ele diz, eis que venho sem demora. Segunda observação que ele faz: conserva o que tens. O que nós precisamos conservar? Primeira coisa a conservar: a nossa fé. Conserva a sua fé. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele fala lá: terminei a minha carreira. Acabei minha carreira, mas uma coisa eu fiz: guardei a fé. Agora estou esperando o justo juiz se manifestar para me dar o galardão, não só a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, Paulo diz: guardou a fé. Irmão, tem muita coisa acontecendo. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Vamos olhar para Jesus, porque senão a gente perde a fé. Então guarda a sua fé, guarda o que tens. Deus nos deu a fé. Conserve a sã doutrina. Hebreus capítulo 2, verso 1. Isso eu faço questão de ler também. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Deu para entender, irmão? Aquilo que Deus está nos dando, vamos olhar com cuidado para a gente não desviar dela. Então guarda o que tem, guarda o que Deus deu, conserva a pureza da palavra. Salmo 119, verso 11. Vamos ver o que diz aí. 119, verso 11. Olha o que diz a palavra: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que quer dizer isso? Toda decisão que eu vou tomar, eu tenho que observar a palavra. O que a palavra me diz nessa decisão que eu vou tomar? Se ela me diz não, então é não. Se ela diz espere, então eu espero. Se ela diz vai acontecer, pode fazer, então eu faço. Então, quando eu guardo a palavra no meu coração, eu estou observando cada decisão que eu tenho que tomar. Então, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Ela é uma lâmpada e ela é uma luz. Salmo 119, verso 105. Olha o que diz, por gentileza. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Lâmpada é para clarear 1 metro. Então todo passo que eu vou dar, ainda que seja pequeno, ele é iluminado pela palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Luz já caminha longe, luz já enxerga longe as decisões futuras. Está dando para entender? Quando nós falamos sobre o testemunho daquela mulher que queria casar de qualquer maneira, então ela vai me mostrar o futuro, as decisões futuras, o que vai acontecer comigo no futuro. Então eu tenho que observar a palavra, porque ela é lâmpada para as decisões de perto, para as decisões presentes, de curto prazo, mas também ela é a luz das decisões de longo prazo, do futuro. Então a palavra guarda os meus passos do dia a dia, mas também vai me dirigir lá na frente, lá no futuro. Amém? Por isso que a igreja de
Filadélfia recebeu os elogios porque ela guardou a palavra. Guardou a palavra. Ela conservou a palavra. Conserva a esperança viva no Senhor. Isaías 40:31. Conserva a palavra viva, a esperança viva no Senhor. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que coisa maravilhosa. Então vale a pena esperar no Senhor, vale a pena ter esperança viva no Senhor, porque Ele vai renovando as nossas forças. Às vezes a gente está desanimado agora de manhã, mas de tardinha já tem um ânimo maravilhoso na nossa vida. Mudou de uma hora para outra, porque a nossa esperança renova nossas forças. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Conserva o primeiro amor. Mateus 24:12. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, iniquidade é maldade, violência, crueldade. Por se multiplicar essa violência, essa maldade, essa crueldade, o amor de quase todos se esfriará. É o que nós estamos vendo, irmãos. O amor está esfriando em casa, o amor está esfriando nas coisas de Deus, o amor está esfriando na sociedade. O amor está se esfriando com relação às criaturas de Deus. Eu gosto de ver, tem um vídeo de um homem, não é brasileiro não. Ele pega, aquele homem tem um dom de cuidar da criação de Deus. Quando ele vê um cavalo sendo maltratado, há um dia desse tinha uma prancha, é aquela carroça sem beiral. É chamado de prancha. Então, o cavalo estava com o joelho dessa grossura assim, ó, uma bola no joelho, e aqueles ossos da bacia do cavalo, tudo aparecendo ali. Não estava redondinho, não. Os ossos estavam bem nítidos, e costela aparecendo. O couro estava sobre os ossos da costela. Aí ele parou, tinha um homem e a criança, tudo em cima da prancha, da carroça. Aí ele parou, falou assim: puxa vida, quanto você quer nesse animal? Não vendo, não, porque ele faz o trabalho aqui da casa. Eu falo: não, você não vai. Quanto você quer nesse cavalo? Eu não quero vender, mas para não vender me dá tanto. Ele pega e enfia a mão no bolso, e ele mesmo já tira o arreio, tira tudo, a montaria, tira tudo, entrega para ele e já vai levando, beija o cavalo e já vai levando para ele. Chega lá, já leva para o quintal ele tem um local onde ele cuida desses animais. Ali já tem o veterinário, já tira a chapa da perna dele, já dá vitamina, já começa a cuidar, dá banho. E ali, daqui a pouco, passa algumas semanas, o cavalo já está sem inchaço no joelho, lisinho, pelo liso, e já está correndo no pasto. Esse está cuidando da criação de Deus. A palavra fala que o justo cuida das suas criações, o justo cuida dos seus animais de estimação. Não é porque é um cachorro que ele tem que ser maltratado. Ele está cuidando da sua casa. Ele está latindo com o inimigo que está chegando lá com pessoas estranhas. Ele está dando sinal para você. Deu para entender, irmãos? A Bíblia diz que o justo cuida das suas criações. Se for ter criação para não cuidar, não tem, é melhor não ter. Eu não gosto de ter animais de estimação, porque eu sei que a hora vai ter que enfrentar o problema de saúde. E aquele ali que é o problema. Entendeu? Porque a criação vai muito bem quando está bonita correndo no quintal. Mas quando adoece, você fica: puxa vida, como é que está sofrendo? Como a criação está sofrendo? Então é melhor não ter, eu prefiro não ter. Porque às vezes, quantas criações que a pessoa se apega. Eu te pergunto assim: como é que alguém vai matar um porquinho se o porco chega lá, deita no ombro dele, cara? Tem um homem que tem um touro,
ele deve ter umas 2 toneladas de carne. O touro, mas o touro fica 1 metro a mais de altura do que ele. Aquele touro vem como se fosse um cachorrinho. O touro entra dentro de casa como macarrão com ele. Eu te pergunto, como é que ele vai comer aquele touro? Como é que ele vai comer aquela carne? Deu para você entender? É muito complicado. É muito difícil. Então, irmãos, a palavra ensina para nós que a gente não deve perder o primeiro amor. Está ali, vou ler. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tem outra versão que diz, de quase todos se esfriará. Então, conserva o amor no coração. Conserva o amor pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus familiares. Conserva esse amor. Conserva esse amor pelas coisas de Deus. Vamos conservar esse amor com as coisas do Senhor. Não vamos deixar perder esse amor. O mundo perde seus valores, mas a igreja do Senhor não. 1 João 2,17. Está lá, o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o inimigo não pode tirar aquilo que Deus nos deu. Terceira e última observação, que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia diz em 1 João 5,18, o diabo não pode roubar o que Deus nos deu. Olha o que diz aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não toca. O diabo não pode tirar o que Deus te deu, a não ser que a gente permitir. Então, que ninguém tome a tua coroa. A coroa da vida será dada àqueles que foram fiéis até a morte. Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa não se recebe aqui na terra, ela é para aqueles que perseverarem até o fim. Mateus 24,13. E aqueles que se perseverarem até o fim, receberá a coroa da vida. Irmão, você sabe que na nossa vida ninguém gosta de perder nada. O time não gosta de perder no jogo de futebol. O empresário não gosta de perder nada na sua empresa. A mulher não gosta de perder nada na sua casa. Mas a maior perda, o maior prejuízo é quando a pessoa perde a coroa da vida. Essa é a maior perda. Se a pessoa perdeu um jogo de futebol, o torcedor fica triste, angustiado, mas passa. Se a pessoa perdeu alguma coisa, ele recupera. Mas a maior perda é quando a pessoa perde a coroa da vida. Essa não tem mais como recuperar. Então a palavra de Deus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Mateus 16:26. E com isso eu termino. Mateus 16:26. Pois o que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa ou em troca da sua alma? É a pergunta de Jesus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a maior perda, melhor dizendo, a maior perda é perder a coroa da vida, perder a sua salvação. Então, eu já termino. Eu concluo dizendo para os irmãos, Jesus fez a observação, eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Importa
como igreja do Senhor, sermos fiéis até o fim. E quem é que vai nos ajudar? 1 Tessalonicenses 5:23, eu encerro com aquele que vai nos ajudar nessa jornada, que vai estar conosco, que vai nos consolar, que vai nos conduzir, que vai nos levar em triunfo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E um outro texto diz assim: o mesmo Espírito que trouxe Jesus dos mortos também vivificará os vossos corpos mortais em glória por Cristo Jesus. Então, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. O Espírito Santo que levantou Jesus dos mortos vai nos conduzir em triunfo. Amém? Fiquemos em pé. E eu quero convidar você para vir aqui para frente, para o altar de Deus. E nós vamos pedir: Senhor, me encha do Espírito Santo, porque a partir de agora é Maranata. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Pode vir para o altar. Nós vamos clamar ao Senhor para que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo.